Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa segunda lição nesta série de lições sobre o avivamento. E agora, depois de uma lição introdutória, nós vamos estar tratando sobre o avivamento no Antigo Testamento. Lição do número 2 da nossa série de lições da CPAD Aviva a Tua Obra. E o avivamento no Antigo Testamento, queridos irmãos, tem uma conotação, talvez eu diria, um significado diferente daquilo que nós, como igreja, entendemos por avivamento. Na classe passada nós mencionamos sobre isso, de que o avivamento é uma palavra que pode ter mais de um significado, em verdade o tem. Neste sentido, o primeiro tópico da nossa lição passada foi exatamente diferenciar em contextos históricos a diferença de um avivamento. E hoje vamos estar falando exatamente deste primeiro contexto, que foi o contexto do Antigo Testamento. Você há de convir que chamar avivamento ou falar de avivamento no Antigo Testamento, no tempo da lei, é diferente de falar de avivamento nos dias de hoje, porque nós, como igreja, já temos o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, se manifesta, enfim, uma realidade completamente diferente daquilo que se vivia no Antigo Testamento. Portanto, quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, vamos trazer brevemente para a introdução desta classe uma definição daquilo que nós esperamos encontrar ser avivamento no contexto do Antigo Testamento. Vamos lá? Quando nós falamos da história do Antigo Testamento, nós vemos que avivamento neste contexto significa saída de um tempo ou de uma situação de pecado, mormente a idolatria. Você conhece a história, nós vamos falar aqui alguns versículos bíblicos que ilustrarão, mas que o povo pecava, o povo idolatrava e, portanto, se apartava desta comunhão com Deus que vinha através da obediência da palavra de Deus, da vivência das cerimônias instituídas por Deus para a idolatria, para perder este vínculo. Então havia necessidade de um avivamento, um retorno, e essa seria a palavra, a obediência à palavra de Deus, naquela época, a lei de Deus. Amém? Portanto, falou avivamento no Antigo Testamento, nós estamos falando de arrependimento e volta das práticas das boas obras. Estas boas obras não são só as obras da lei, mas você vai ver nos versículos que nós vamos ler, muitas vezes a volta ao cumprimento das cerimônias. Houve tempo na história de Israel que algumas dessas cerimônias se deixaram de praticar, né? Então, este retorno é aquilo que nós vamos encontrar como sendo um avivamento no contexto do Antigo Testamento. E antes de nós começarmos o primeiro tópico, mais uma coisa que você vai encontrar como significado de avivamento no contexto do Antigo Testamento seria a saída de um período de tristeza, que é o primeiro exemplo, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, é o exemplo de Moisés, né? Um tempo de tristeza que o povo vivesse e pela mão de Deus, então se saísse daquela realidade de sofrimento humano, físico, emocional, e também, por que não dizer, espiritual, para um tempo de liberdade no Senhor. Todos estes conceitos, mas primordialmente a questão do arrependimento e volta à palavra é o que caracteriza avivamento no Antigo Testamento. Tendo dito isso para a introdução, nós vamos dividir o nosso estudo como a lição da Escola Dominical, a revistinha, divide em 3 tópicos. São eles: o primeiro, vamos falar o panorama do avivamento no Antigo Testamento. Segundo, vamos falar sobre o avivamento e a palavra de Deus, que conexão tem, e terminaremos com o avivamento e o arrependimento. Estes 3 tópicos estão esboçados pelo comentarista da lição, mas colocamos, como de costume, de uma maneira que entendemos que seja mais prática e dinâmica para o ensino dos professores nas suas classes. E se você é a primeira vez que está aqui, nós disponibilizamos este roteiro para você. Aqui na descrição do vídeo também o primeiro comentário, você pode abrir, baixar e usar para a glória do nome do Senhor Jesus e para acompanhar esse estudo também. Portanto, irmãos, o comentarista da nossa lição nos levou
a um caminhar sobre o panorama do avivamento no Antigo Testamento. Quando falamos de panorama, significa que nós vamos passar os olhos de um princípio a outro. E ele chamou-nos a atenção de 3 histórias ou momentos históricos do Antigo Testamento. Nós vamos adicionar o 4º, porque ele adicionou isso no outro tópico. Vamos lá. Primeiro, o tempo de Moisés. Segundo, no tempo de Samuel. Terceiro, no tempo de Josias. E por último, no tempo de Neemias. 4 momentos que o autor chamaria de tempos de avivamento. Volto a dizer, não se confundem, não deixe os seus alunos confundidos. Avivamento no Antigo Testamento não tem nada a ver, num certo sentido, tem alguma coisa a ver, mas é tão diferente que é melhor a gente separar. Amém, irmãos? Vamos entender o que significa, já entendemos, já falamos da definição de avivamento no Antigo Testamento. Vamos esclarecer com o contexto bíblico, com os versículos, com os textos, com as histórias, para que fique bem claro para cada um dos seus alunos para a glória do Senhor. Tempo de Moisés, por exemplo, Êxodo, capítulo 3 e versículo 7 ao versículo 10. Veja o que diz as Escrituras. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vamos seguir. Portanto, versículo 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Terminamos com 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, se nós falarmos deste tempo de Moisés e quisermos ajustar a palavra avivamento aí, nós temos que entender que um conceito de liberdade. Você vai entender comigo aquele último contexto que eu pus na definição, um período de tristeza. Deus está dizendo aí: eu estou ouvindo as orações do meu povo, eu estou ouvindo os gemidos, as dores do meu povo. Palavras todas essas claras no texto bíblico aí. E Deus disse: então agora chegou a minha hora, aleluia, de me mover em favor do meu povo. Então Moisés, levanta e desce ao Egito, porque você vai ser usado, não é, nesta obra de trazer meu povo de volta à liberdade. Amém? Portanto, este é o contexto de avivamento nessa história de Moisés. Vamos deixar ainda um outro versículo bíblico aí no capítulo 12, ainda de Êxodo, versículo 30 e diante, diz o seguinte: e Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia nenhuma casa em que não houvesse um morto. Foi a última das pragas. 31. Então chamou a Moisés, isso foi Faraó, chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançar da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levadasse, e as suas amassadeiras atadas e as suas vestes sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojaram os egípcios. Que, irmãos, uma leitura um pouco comprida, mas o que eu gostaria de mostrar para você aí? Glória a Jesus. O avivamento deste tempo foi um tempo de alegria, um tempo de livramento, de sair de uma situação de tristeza, uma situação de prisão, uma situação de dificuldade, podia eu dizer impossibilidade. Quem poderia ganhar da mão do faraó do Egito na realidade que vivia o povo de Israel naquele tempo? No entanto, a mão forte do Senhor atuou, e depois daquela última praga, você leu comigo aí, você acompanhou. Faraó disse: sai daqui. O povo disse: vão embora e vão depressa, antes que todos nós vamos acabar morrendo. Este Deus que lançou essas pragas, ele é poderoso demais. Lançaram fora, e a palavra de Deus diz que eles não saíram de mãos vazias. Não só Faraó disse: vocês pediram vaca e bezerro para ofertar ao seu Senhor, leva
leva, mas a palavra de Deus diz que conforme a orientação de Moisés, o povo também levou vasos e vestes e tantas outras coisas, portanto despojaram, ou seja, levaram riquezas do povo egípcio consigo, porque essa foi a bênção que o Senhor lhes concedeu. Portanto, o avivamento no tempo de Moisés traz este significado, essa lembrança de sair de um tempo de tristeza para um tempo de alegria e liberdade na presença do Senhor. Segundo contexto, o contexto de Samuel. Vamos comigo? 1 Samuel capítulo 7 e versículo, leremos do 3 em diante. Capítulo 7 de Samuel 3 diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: Ali pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande troveada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Termino com o 13, que diz assim: Os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Queridos irmãos, contexto que a nossa revista, a nossa lição comentarista nos traz sobre Samuel, uma lembrança de que Samuel sucedeu um período de crise ministerial. Eli, velho, Eli com seus filhos corruptos, não conheciam ao Senhor, não respeitavam, não temiam a palavra, nem o ministério que lhes havia sido dado. Eli não os exortou da maneira que deveria ter feito, portanto, a nação vivia uma crise espiritual de falta de temor às coisas de Deus. Mas neste contexto, Deus levanta aquele menino que tornou-se adulto e o levanta por profeta no meio de Israel. E este texto você vai ver quão claro o povo de Israel confiava e entendia que aquele homem era um homem de Deus que disse: clama por nós, não cesse de clamar. E assim o Senhor ouviu o clamor de Samuel, deu livramento contra os filisteus de maneira extraordinária, como só o Senhor pode fazer. A glória não é de Samuel, a glória é do Senhor, mas o ministério de Samuel ficava ali elucidado na prática, no meio do povo de Israel, e foi um tempo de alegria, de liberdade, de vitórias. Por isso nós podemos chamar neste contexto, volto a dizer, de um avivamento, um tempo de alegria, que saíram de uma crise espiritual, de uma situação ministerial de corrupção e falta de temor, para um tempo que, segundo nós acabamos de ler ali, todos os anos que Samuel julgou ao povo de Deus foram tementes ao Senhor para a glória do seu nome. Vamos ao tempo de Josias, aquilo que talvez eu diria, se não
uma das maiores períodos de avivamento na história do povo de Israel. Se eu tivesse que caracterizar avivamento no contexto do Antigo Testamento, eu diria que em sua maior parte é isso, o que aconteceu no tempo de Josias. E o que aconteceu, irmã, no tempo de Josias? Primeiro eu te convido já a abrir a sua Bíblia ou se você tiver com ela, não é? Nós vamos aí a Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22, onde está, não só aí, mas em Crônicas, essa mesma história, relatando um tempo de um rei que foi filho de outro rei que foi muito mal e fez muito mal. Você sabe da história, houveram altos e baixos e reis que foram tementes a Deus e outros não. Neste período de Josias, ele vem de um que não era. Enfim, a história é um pouco mais comprida, mas vamos entrar no fato de que quando Josias assume a nação com 8 anos de idade, um coração único de temor a Deus entre os reis, e eu digo isso porque você vai ver essas palavras mesmo ditas na Bíblia Sagrada. O que acontece é que o povo estava em tremenda idolatria, estavam servindo aos outros deuses já, irmãos, só para você ter uma ideia aí, nós já estamos falando no período de Jeremias, e quem se lembra do trimestre passado, que foi o livro do profeta Ezequiel, nós sabemos que foi Jeremias, né, neste contexto da ida do povo ao cativeiro, ou seja, o povo foi ao cativeiro por causa dessa situação de pecado extremo, de rebeldia contra Deus. Portanto, o tempo que Josias existiu ou reinou, era esta realidade de Israel. No entanto, o rei Josias, logo que assumiu, falou, não, vamos reestruturar, vamos voltar à casa de Deus, vamos voltar ao Senhor. Começou a mandar primeiro, vamos consertar a casa de Deus, vamos limpar, vamos levantar a casa de Deus, porque o povo tem que voltar a amar, a visitar, a adorar ao Senhor e a servir ao Senhor em sua casa. Ora, nesta reforma da casa de Deus se achou a Bíblia. Naquele tempo não se chamava a Bíblia, era o livro da lei, que estava perdido, irmãos. Pode uma coisa dessa? Mas é o que a história nos diz. E este livro estava perdido, se achou e trouxeram correndo ao rei. Dizer, Senhor, meu rei, encontramos o livro. E quando este livro foi encontrado, Josias imediatamente disse, leia. E ao ouvir as palavras da lei do Senhor, ele ficou desesperado, né? Porque ele sabia que este povo seria punido conforme o Senhor tinha dito em sua palavra. A palavra de Deus nós conhecemos da lei, desde o tempo que lembra para a entrada da terra prometida, que diz, olha, vocês vão para lá, mas eu vou dizer para vocês como vocês têm que fazer, vocês não podem se misturar com o povo da terra, porque se vocês fizerem, virá esta realidade sobre vocês. E eles fizeram tudo que não podiam estar fazendo. Vamos agora ao livro de Reis, capítulo 22 e versículo 13. Veja o que disse Josias, ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Ou seja, Josias entendeu que a sua geração anterior, que os seus pais pecaram de tal maneira que aconteceria o mal sobre eles. Aí ele disse, mandou correndo, fala lá com o profeta, pergunta a Deus como será esta realidade, porque eu entendo que isso vai acontecer. Aí, se estamos falando de avivamento, vamos a coisas boas, né? Segundo Reis, capítulo 23, capítulo seguinte, versículo 2 e 3, diz o seguinte, e o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naqueles livros. Vamos ainda aos 6 e 7. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo.
Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. O que eu quero falar por aí? Se você ler todo esse contexto aqui, você vai ver que tremenda idolatria, irmão. Como é que estava para todo lado altares e coisas tremendas do pecado da idolatria do povo de Deus, irmãos. Do povo de Deus, irmãos. De um povo que, mesmo perdendo o livro da lei, conhecia ainda pela história de ouvir, porque é a tradição desta nação, que contavam as histórias. Então, tudo que viveu Abraão, aleluia, neste tempo que estamos dos reis, o que viveu Moisés, toda a realidade da história passada, este povo conhecia, e não é a história só da sua nação, porque a sua nação é a única nação que tem história com Deus, Criador dos céus e da terra. Mas este povo estava nessa tremenda idolatria, apartado de Deus, já desconectados da palavra de Deus, quando Deus permite um rei Josias se levantar e trazer um avivamento. Que é avivamento, irmão? Ler a palavra de Deus ao povo. Ele mesmo se quebrantou, e eu não te contei, você com certeza deve conhecer o texto bíblico, mas se não se lembra, a resposta de Deus para ele, porque ele mandou perguntar ao profeta, o que vai acontecer? Porque se o que eu estou lendo aqui é verdade e eu sei que a palavra de Deus é verdade, nós estamos fritos, nós vamos ser punidos. E a palavra de Deus pelo profeta foi a seguinte: vão sim, eu cumprirei o mal que contra vós falei. No entanto, não acontecerá no teu tempo, porque você se humilhou, se quebrantou diante do Senhor. Amém, irmãos? Esta é uma realidade que Josias viveu. Portanto, em que constituiu o avivamento do tempo de Josias? Constituiu na lei de Deus, a palavra de Deus voltar ao lugar próprio. O ministério, nós vamos falar em detalhes também no tempo de Neemias, voltar ao lugar devido. Que mais? Os ídolos, as impurezas serem destruídas do meio do povo. E por último, no capítulo 23, 21 a 23, o retorno à celebração das cerimônias que Deus tinha preparado para o seu povo. Versículo 21, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Olha aí, irmãos, a palavra, por favor. Não basta só fazer as cerimônias que são pedidas na Bíblia Sagrada, que nos são ensinadas, porque há um porquê que Deus estabelece essas coisas. Volto a dizer que ainda estamos falando de um contexto do Antigo Testamento. Mas é importante que se faça como está no livro, como está na palavra. Amém? Porque para isso o Senhor deu a palavra ao seu povo. Amém? Esta realidade nós podemos aplicar para hoje, no entanto, vamos ficar no contexto que estamos. Versículo 22 ainda do capítulo 23, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Judá, nem tampouco os reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Portanto, este foi o período de avivamento. Alegria, o povo celebrou a Páscoa, viu aqueles cordeiros sendo mortos para a lembrança da vitória que o Senhor tinha dado ao seu povo, para perdão dos seus pecados, para que pudessem, por fim, neste tempo, encontrar reconciliação, perdão para com Deus e alegria na presença de Deus e de sua palavra. Terminamos o panorama do Antigo Testamento com um último avivamento, um exemplo de avivamento que aconteceu no tempo de Neemias. Se você quer se lembrar ou lembrar aos seus alunos historicamente, enquanto o tempo de Josias foi antes do cativeiro, depois disso houve o cativeiro, né? E quando terminou os anos daquele cativeiro que Deus já tinha assim profetizado para acontecer, o povo voltou de volta à sua terra. Ora, os três nomes principais deste regresso, no sentido de liderança, foi Zorobabel, Neemias e Esdras. 2 desses nós encontramos livros da Bíblia que relatam a história do que aconteceu neste tempo. Portanto, o povo vinha do cativeiro, primeiro, não estava na sua terra. Lembra até que tem um salmo que fala como eu tenho saudade de cantar à beira do rio, né? Aquela lembrança, né, da sua terra, de onde veio. Eu não sei se você nasceu num estado e vive em outro, ou eu mesmo, por exemplo, que moro em outro país que não o Brasil. A gente tem momentos, né, de saudade da terra, das relações que nós temos, da comida, das virtudes, da família, daquilo que nós acostumamos a ver e a vivenciar. Com certeza o povo de Israel naquela
Babilônia, vivia uma realidade completamente diferente da terra de Israel, aquela terra que tinha sido, que mana leite e mel que Deus lhe tinha dado. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais eram dadas para eles ali. Agora eles estavam regressando, mas encontraram o que, irmãos? Encontraram o que? Muro destruído, templo completamente acabado, destruído, cidades destruídas, irmãos, uma desolação total. Então era hora de reconstrução. Foi neste tempo que não só o avivamento, se assim a gente puder dizer, aconteceu para a alegria de ver de volta, não é? As coisas físicas, poder voltar à sua terra e tomar posse daquilo que Deus lhe deu, daquilo que é seu, amém? Mas também um avivamento, um renovo espiritual. Vamos ao texto, Neemias capítulo 8, versículo 8 a 11, a Bíblia se lê da seguinte maneira: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinaram ao povo, disseram a todo o povo: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviais porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Portanto, meus irmãos, era momento de avivamento. Era momento de celebrar a vida. Era momento de celebrar a vitória. Era momento de entender que o cativeiro ficou para trás, que a Babilônia ficou para trás, que a prisão ficou para trás. Claro que quando o povo ouvia as palavras da lei de Deus, os seus corações eram enternecidos, porque eles sabiam que tinham ido para lá, que toda esta realidade foi vivida por causa do pecado. Havia tristeza. Tristeza que, segundo a palavra de Deus que nós conhecemos em Coríntios, no livro, na carta aos Coríntios, gera arrependimento, e houve. No entanto, aquele momento, a palavra do Senhor forte, né? Aqueles que estavam liderando o povo ali, os levitas, disseram: não é hora mais de chorar. Entenda, se arrependa, mas vamos nos alegrar porque o Senhor tem dado esta vitória. A palavra de Deus também nos concede um futuro vitorioso se nós permanecermos na presença do Senhor. E este foi o avivamento no tempo de Neemias. Vamos ao texto de Esdras. Lembre-se que Esdras e Neemias são paralelos de um mesmo tempo, duas pessoas que foram liderança, não é, nesta volta do cativeiro. Capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte em diante: e os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que estais em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Terminamos com este versículo que diz: e celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Oh, irmãos, que bênção, que avivamento no contexto do Antigo Testamento aqui, amém, irmãos? Porque Deus deu vitória da saída do cativeiro, o povo voltou, construiu, mas sobremaneira, quando há avivamento, há um retorno à santidade, e começa no ministério. É o que nós vemos aí. O ministério da casa do Senhor estava
interrompido, estava acabado, estava assim. Mas aí, quando o povo voltou, por um lado estavam construindo os muros, por um lado construindo a casa de Deus, mas aquele mesmo tempo, os sacerdotes, os levitas estavam se purificando, estavam buscando ao Senhor, estavam de volta se aproximando, lendo, estudando a palavra de Deus, glória ao Senhor, e restabelecendo tudo aquilo que cerimonialmente no contexto do Antigo Testamento existia, e a festa da Páscoa foi celebrada novamente ali em Jerusalém, e o povo pôde se alegrar, porque a casa de Deus e o ministério, aleluia, na casa do Senhor foi restabelecido, e assim o povo é abençoado. Terminamos com este panorama do avivamento no contexto do Antigo Testamento. Vamos terminar a nossa lição com dois outros pensamentos que são centrais para a lição. Primeiro é o lugar da palavra de Deus no contexto de avivamento, tanto no Antigo como no Novo. O avivamento e a palavra de Deus nós dividimos em 3 tópicos: a importância do ensino da palavra, o despertamento pelo ensino da palavra e o arrependimento pela convicção da palavra. Queridos, já com os textos que nós lemos, nós entendemos que onde a gente falou de avivamento aqui, mormente no que toca ao rei Josias e Neemias e etc., a palavra foi primordial. Se não houver o ensino, quando a palavra estava perdida no tempo veterotestamentário, as pessoas não tinham em que se basear, era no que escutava, no que alguém lembrava. E as conversas do povo suplantavam, porque isso a gente entende muito bem nos dias de hoje, como a cultura suplanta verdades que nós, até valores, irmãos, sem ser evangélicos, valores culturais que nós, numa geração anterior, tínhamos. Se alguém se levantasse dentre os mortos de 2 gerações para trás, falando de 2 gerações, estou falando do meu bisavô, e vivesse, olhasse para a nossa sociedade hoje, como se veste, como fala, o seu comportar-se, ou aquilo que se vê na televisão, pense no escândalo que seria para uma pessoa dessa. Não estou falando de nada de crente. Eu estou falando como a realidade social suplanta, muda de tal maneira que suplanta aquilo que nós conhecíamos como verdade no passado, porque para o meu bisavô, a minha bisavó, a realidade que eles viviam era o que era a realidade. Amém? Deu para entender? Então, quando nós chegamos a esta realidade aqui, aquele povo sem a palavra de Deus já estava suplantado por uma série de realidades, inclusive da idolatria. Mas o que eu quero dizer agora é que a palavra de Deus é importante em primeiro lugar. O ensino foi fundamental para despertar as pessoas, que é o segundo tópico. Quando nós falamos de avivamento, não existe avivamento. Ninguém procura vida sem estar despertado, porque você não sabe que precisa despertar. Se todo mundo está adorando os ídolos, pense lá em Israel, se toda casa tem ídolo e você não é diferente, como é que você sabe que você precisa sair da idolatria? Alguém tem que se levantar e dizer, gente, idolatria é pecado contra Deus. E a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus que desperta nós. É por isso que alguns cultos a gente sai despertado. As emoções de um culto, de uma pregação, o tocar de Deus, o avivamento não existe em um momento, nem na história de Israel, nem na história da igreja. Mas é um processo, nós falamos disso na classe passada. Portanto, este processo ele é iniciado por um despertamento, e o despertamento para um avivamento, em qualquer contexto, está na palavra de Deus. Você pode ler os textos aí de Mateus 22 e 29, paralelo com o de Neemias, já conhecemos a história de Neemias. Mateus 22 e 29 nos lembra, Jesus, porém, respondendo, disse, errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Então, parte dos erros que a nossa sociedade, ou que a sociedade do tempo de Josias vivia, por quê? Porque não conheciam as Escrituras Sagradas. Portanto, é importante o seu ensino. Letra B, o despertamento pelo ensino da palavra de Deus. Romanos 10, 14. A Bíblia diz, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, se a gente não pregar, se o pastor não pregar, se o evangelista não pregar, se o irmão não falar, se o professor de escola dominical não for usado por Deus para desafiar as pessoas com a sua palavra, não vai haver oportunidade de despertamento. É o que a Bíblia diz.
Como crerão? Como invocarão? Ou seja, como é que vai haver um fruto de avivamento se não há quem pregue? Precisa, em primeiro lugar, da palavra e a pregação da palavra de Deus. Por último, o arrependimento acontece por esta convicção da palavra de Deus. Eu deixei para você aí disponível um texto em Neemias, mas eu vou esclarecer por questão do nosso tempo, João 16:8, mas eu peço a você que leia estes textos do Antigo Testamento, e se você achar por bem de colocá-los na sua classe ou não, conforme o tempo, mas aí João 16:8 nos lembra: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é um trabalho do Espírito Santo de convencer. Contexto do Novo Testamento. E no contexto do Antigo Testamento, que é o que a gente está ensinando, irmão, a mesma realidade, né? A palavra de Deus é quem convencia, né? O Espírito pela palavra, não no contexto do Novo Testamento, mas a própria palavra, ao ouvir a palavra, a pessoa entendia. O texto lá, né? Em Neemias diz, eles entendiam, fizeram o povo entender aquilo que significava, aquilo que se falava, a palavra de Deus. Amém? Portanto, a palavra de Deus, primordial para o avivamento. Por último, a questão do arrependimento. Primeira coisa, letra A, o arrependimento é precedido da consciência. Segundo, o arrependimento ele é aceito pela confissão. E terceiro, o arrependimento, isso é importante aí, olha o terceiro, é evidenciado pela frutificação. Se você chegou até aqui, fica até o fim, porque eu acho que o ponto mais importante é esse último. Vamos lá, vou correr nos dois e vamos chegar no último para nós fecharmos em vitória essa classe, em nome de Jesus. O arrependimento é precedido da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15, o contexto veterotestamentário se encontra em Jeremias, versículo 25, 3-6. Eu vou ler este texto também. E desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós. Quem está falando aí? Jeremias. Madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutaste, nem inclinaste vossos ouvidos para ouvir. Dizendo, convertei-vos, que era a voz dos profetas, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. O que está falando aí, irmãos? Para ter arrependimento, o povo precisa ter consciência, e para isso, na história do Antigo Testamento, Deus levantou profetas, homens de Deus, conforme Jeremias está dizendo aqui, não foi só eu, outros, levantando, madrugando e falando a mesma mensagem da parte de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 15. O texto bíblico diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aí um texto que esclarece a realidade da nossa consciência. Nós decidimos, nós devemos tomar decisões, povo de Deus. Acho que este é o tópico mais importante dessa lição. Pela consciência, e a palavra nos dá consciência. Por quê? Porque quando se fala de avivamento, nós logo nos alegramos com a emoção de sermos tocados por Deus. Mas a emoção pode até ajudar a nos despertar. Mas é a consciência do que está errado, é a consciência de onde nós estamos, em frieza espiritual, em separação para com Deus, em qualquer que seja esta realidade, é a consciência que nos vai fazer botar a primeira marcha para frente e voltar a buscar a solução na palavra e na presença do Senhor para encontrarmos, por fim, avivamento. Amém? Consciência primeiro, segundo, confissão. Irmã, toda a realidade, olha lá em Levítico 16, 21, escuta aí, vamos falar, estamos falando de lei, né? Olha lá, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as transgressões, segundo os seus pecados,
e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Irmã, que negócio é esse, irmã? De bode que a irmã vem tirar. Antigo Testamento. Antigo Testamento, lei ensinava para nós em figuras aquilo que hoje nós, igreja, podemos agradecer a Deus e dizer, irmã, a gente já entende disso. Mas olha aí o que acontecia. O povo pecava e parte da cerimônia de Israel está escrito aí neste texto. Para ver o perdão dos pecados, os ministros traziam o bode que simbolizava quem levaria para distante. Lembra aquele texto que você conhece que os pecados nossos, o Senhor não se lembraria mais? É ilustrado por essa questão aí. E se confessava, parte desta cerimônia era botar as mãos e confessar os pecados do povo, porque confissão é parte do arrependimento. E depois de confessar os pecados ali, naquela cerimônia, se enviava, né, aquele bode para o deserto para nunca mais voltar. Né, simbolizando aquilo que nós conhecemos do perdão de Deus, aleluia. Parte do perdão vem com a confissão. Então, começar novo, querer avivamento, querer ser avivado, querer voltar à presença do Senhor, querer ser usado por Deus, querer unção de Deus, querer ser profeta de Deus, querer ser uma bênção de Deus, querer ser abençoado por Deus, não só tem que haver consciência de dizer, Senhor, eu quero, eu preciso porque eu estou nessa situação. Consciência. Segunda coisa é confessar o porquê que nós chegamos ali. Ah, irmão, nem lembro, então lembre-se, porque essa obra do Espírito Santo fala em nossas vidas. E no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos lembrava. Provérbios 28 e 13, diz o texto bíblico que encobre as suas transgressões. Olha aí, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confissão é parte do avivamento, é parte da saída, é primeira marcha para frente, irmão. Amém? Consciência é parar de um caminho que a gente estava distante de Deus, na frieza, na morbidez, seja no pecado, estávamos andando de ré. Quando nós temos consciência pela palavra, a gente para. Confissão é marcha para frente, amém? Então até parar a vitória não está completa. Crente, irmão professor, vamos ensinar a nossa classe que precisamos botar a primeira marcha, e a primeira marcha chama-se confissão. Tá? Diante de Deus, busca mesmo, e o Espírito Santo, se a pessoa ficar assim, ensina ele, é para isso que você tem o Espírito, vai te ajudar, vá ler a palavra, vá orar, busque mesmo no seu coração, como é que estará a sua confissão, e o Senhor, o Espírito Santo que nós conhecemos, ele nos ajudará nesta obra. Confesse e deixe, pronto, em breve nós estaremos caminhando de volta na alegria do Senhor. Terminamos com um arrependimento evidenciado pela frutificação. Texto bíblico. Êxodo 24:3 diz: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Ora, Deus os chama a atenção e diz, é assim que vocês têm que caminhar, como é que vai ser? O que vocês decidem? Vão ficar comigo ou não? E o povo diz, vamos. Nos arrependemos. Vamos obedecer. Mas a prova dos 9, como nós dizemos, é o fruto. E aí? O fruto foi de obediência? Amém? Porque o arrependimento não está na palavra de dizer só eu me arrependo, não está só no sentimento constrangedor. Aquele é o primeiro momento do processo que o Espírito Santo faz na sua vida como crente. Amém? No entanto, depois da confissão, nós vamos ver quando houve um arrependimento genuíno, nós vamos ver que o Espírito Santo, agora já estou falando no nosso contexto, é difícil, né, a gente ficar falando só do contexto veterotestamentário, vai frutificar na sua vida, e é esta a característica de um genuíno avivamento. Sim ou não, irmãos? Quando o povo de Israel se arrependia, eles permaneciam obedecendo ao Senhor. Os líderes permaneciam, o ministério permanecia, até que
pela história que a gente conhece de Israel, voltava para trás. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E vamos terminar por aí. Avivamento verdadeiro, arrependimento verdadeiro dá fruto, irmãos. Alguém que diz, eu sou nova criatura, vamos fazer um paralelo aí para terminar? Alguém está na prisão e diz, eu me arrependi, eu aprendi a minha lição, e etc. Mas na cela ele está falando com o seu companheiro, já planejando mal. Ele se arrependeu, irmão? Não, seu coração está cheio da mesma maldade. Amém? Os frutos, quando a pessoa sair para fora na rua, o que ele vai fazer? O que ela vai fazer? Os frutos, você sabe, se arrependeu. Porque os frutos provam verdadeiro arrependimento. Terminamos com João capítulo 15, versículo 5, que diz, eu sou a videira, é Jesus falando, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ou seja, está em vida, tem seiva, tem vida, este dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Possamos ensinar neste contexto do Antigo Testamento uma realidade de avivamento, felicidade por aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se arrependem e que frutificam obediência na presença do Senhor. Até a lição que vem. Amém.